Olá, Dev! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo da imersão. Eu gostaria de te dar as boas-vindas ao nosso quarto dia de imersão Dev. Quanta coisa a gente já viu até então, né? Dá pra imaginar a quantidade de conteúdo que você teve até agora, em tão pouco tempo? E é por isso mesmo que você precisa aproveitar cada minuto dessa imersão. Se você tem dúvida, procura a gente no Discord. Se você quiser aumentar o seu portfólio, faz os projetos que a gente propõe e posta eles nas redes sociais. Hoje teremos mais um projeto totalmente novo e com conceitos importantíssimos para qualquer desenvolvedor ou desenvolvedora que deseja entrar na área. Então pega o café, abre o CodePen e vamos para a quarta aula. Olá, estamos aqui nessa quarta aula da imersão Dev e a gente continua nessa jornada, no mergulho que você está fazendo na carreira de desenvolvimento, na carreira de Dev. E como você sabe, é muito legal a gente ver os projetos que vocês estão construindo e ver você participar desse nosso universo, que a gente chama carinhosamente de Aluraverso. Vou até aproveitar o começo dessa quarta aula para te inserir ainda mais próximo da nossa escola, para você entender quem somos, como que a gente trabalha, como que é muito além do Discord que você está participando, muito além do CodePen que você está participando dessas aulas, onde que a gente está. Então, sempre quando a gente fala de Aluraverso, eu vou pedir aqui pro Lucas colocar na tela os canais de YouTube das pessoas que estão sempre muito próximas da Alura. Um dos canais é da própria Rafaela, que se você não conhece, deve conhecer, muita gente veio pelo canal da Rafaela. A gente vai deixar aqui para você se inscrever. Tem o canal do Mário Souto, tem o canal do Guilherme Silveira, que é meu irmão e cofundador da Alura. Então, tem diversos professores e professoras, tem o Instagram do Guilherme, do Lima, que está aqui com você. Então, a gente vai deixar esses canais para vocês se inscreverem, verem. Tem uns que são mais assuntos do tal do front-end, que é HTML, CSS, JavaScript. Tem gente que vai falar mais de Python, tem gente que vai falar mais de ciência de dados, gente que vai falar mais de inteligência artificial. Então, essas pessoas fazem parte desse universo da Alura e estão com a gente, dentro da escola e dando aula e participando. E você vai ver, talvez outros de vocês chegaram por causa dos creators que trabalham muito próximo da gente, que eu conheço pessoalmente. Tem muita gente que vem por causa do Leon e da Nilce, lá do Coisa de Nerd, eu sei, vocês fazem um barulho muito grande. Tem o pessoal que vem por causa do Jovem Nerd, tem do Gaveta, tem do Manual do Mundo, tem do Ciência Todo Dia, tem do Átila, tem da Camila, do Peixe Babel. Todos esses canais, alguns a gente tem muita proximidade e a gente escreve pauta de tecnologia junto com essas pessoas. Porque a gente quer realmente fomentar essa comunidade, fomentar esse universo que vai muito além da Alura, não é? É algo muito mais amplo. É a comunidade de tecnologia do Brasil, porque a gente sabe que isso pode sim mudar o cenário da sua carreira, da empregabilidade, de vagas de emprego que estão por aí, de mudar a vida das pessoas. De novo, nenhuma promessa. Esse é o começo da carreira, da sua carreira em Dev, que você está estudando junto com... Tem gente que é advogado, tem gente que é médico, tem gente que é músico, tem gente que é engenheiro civil, tem gente que está ainda no ensino médio, e esses são seus primeiros passos. Eu sei que é muito animador, mas de novo, essa jornada é longa, esse é o primeiro mergulho, a gente tem uma maratona aqui, uma natação muito grande aí, para uma travessia enorme a ser feita. Então, fica o convite de você se inscrever nesses canais, participar desse nosso universo e entender melhor onde que a Alura tá e entender que a Alura é uma escola que vai além dos muros. Eu sempre falo bastante disso. Que a escola tem que ir além do que é o nosso site, é a nossa página da Imersão Dev, é o nosso Discord, e a gente quer estar em todo lugar. Por isso que a gente fala para você postar no Instagram, você postar no LinkedIn, para você ir lá no Twitch, né? Tem o Marco Bruno que tá nesse Aluraverso, que tá sempre no Twitch. A gente quer estar onde as pessoas estão aprendendo, e isso é muito forte. E eu espero que você já esteja enxergando isso, que realmente acontece aqui na Alura. Tem outras escolas que também têm uma abordagem assim, mas a gente realmente enxerga isso como o grande potencial de fazer a diferença no seu processo de aprendizado. Então agora eu vou passar a palavra aos universitários, a quem realmente dá as cartas aqui, a Rafaela e o Guilherme, para a gente encarar mais uma aula que eu sei, agora tem imagem, eu tô animado, porque eu sei qual é o exercício, eu sei qual é o projetinho e eu gosto muito desse. Eu também estou super empolgado para esse projeto e o Paulo já deu a dica ali sensacional. A gente vai trabalhar hoje com imagens. A gente já sabe como trabalhar com if, com else,
A gente já sabe como trabalhar bem com variáveis, como que a gente passa informações do JavaScript para o HTML, pega as informações também do HTML. A gente viu parse float, match random, um monte de funções que a própria biblioteca já fornece para a gente, só que hoje a gente vai estudar e vai um pouco mais além, num conteúdo que é extremamente importante para nossa área de desenvolvimento, que é a questão das condicionais, questão das interações, e a gente vai aprender isso nessa aula. Rafa, o que a gente vai ver de fato hoje? Então, como você falou, né? A gente vai ver... Acho que dá pra gente dar um spoiler já do projeto? Ou não? Sim. Pode, manda bala. A Luraflix. A gente vai fazer um site, uma página onde você vai poder listar alguns dos filmes que você gosta e talvez você queira indicar pra alguém, ou algum dos filmes que você queira colocar na sua lista de desejos que você queira assistir. E a gente, para fazer isso, vai trabalhar com listas, né? A gente vai listar bastante coisa e vai trabalhar com as estruturas de repetição que nem o Gui tinha comentado. Então, Gui, acho que a gente pode começar, né? Nessa aula, a gente não vai sair direto para o projeto. A gente vai primeiro entender como que funcionam essas listas, para depois a gente poder ir para o projeto de fato, aquele que a gente já traz com HTML e CSS pronto. Então, a gente vai criar uma pen nova, né? Um pen do CodePen, do zero mesmo. Vocês viram que o Gui clicou ali no Create, era New Pen, é isso que estava escrito? Isso, na verdade, foi só no Pen mesmo. Pen. Aqui ele já tem no Create, quando a gente clica nesse Pen, ele já abre um novo projeto. Perfeito. Então esse a gente não vai precisar da fork nada, mas pra gente entender como que vai funcionar. Então vamos lá. O que a gente quer fazer primeiro de tudo? A gente quer listar alguns filmes. E aí, para isso, eu queria saber, Gui e Paulo, quais são os filmes que vocês mais gostam? Gui, fala aí primeiro, qual que é o filme que você mais gosta? Olha, tem um filme que eu assisti recentemente, eu gostei muito, que se chama Yesterday. Eu achei bem bacana. É aquele dos Beatles, né? Dos Beatles, acontece uma coisa sinistra no mundo e só uma pessoa lembra dos Beatles e ninguém mais lembra. Ele começa a fazer sucesso com as músicas. O filme é legal, uma comédia bem legal. Boa. E o Paulo, qual que você mais gosta, Paulo? Eu vou colocar um porque tem todo o contexto que é até da Lura, que tem ficção científica, tem alienígenas, tem línguas, tem ciência, que é o A Chegada. A Chegada. A Chegada, acho que é de Legal. 2016. Esse eu nunca assisti, mas falam que é bom mesmo. Rafaela, precisa assistir. Falam que é bom. Então vamos lá, acho que a gente pode criar, eu também já tô pensando aqui qual que eu vou colocar, qual é o meu filme preferido, mas Gui, a gente pode começar criando uma variável para cada um desses filmes que a gente falou, que são os filmes que a gente vai querer realmente colocar na página. Então no JavaScript, a gente começa a criar essas variáveis. A gente coloca um Rafaela, var. para eu entender, então dessa vez você criou um novo, você não fez o tal do fork Isso. de algo que já existia, pra gente poder praticar com alguma liberdade aqui. Exatamente, então, a gente já vai pro projeto. Tá bom, dessa vez não tem nada nessa manga. Não. Ótimo, então... Só vai. E vocês viram que a Rafa criando esse novo, ele apareceu, né, tava um pouco mais à esquerda, o campo aqui, essa parte onde fica a página da web, tava um pouco maior, um pouco menor, de novo, reforçando pra você. Às vezes o CodePen tá um pouco diferente de como você tá vendo aqui, ele abriu de um formato, uma opção tá faltando, olha aí, tá vendo ó, o modelo de visualização que a Rafaela tá colocando? E você pode usar o melhor para você. Você não precisa se preocupar se tiver diferente o nosso. E isso vale para tudo na programação, eu já bati nessa tecla várias vezes. Muitas vezes a gente tá fazendo um exercício que a Rafa passou, um desafio que o Guilherme passou, e o resultado é diferente do que no Discord falaram para mim, é diferente do que o Marco Bruno fez no Twitch, é diferente de algo que eu vi eu já sou aluno da Lura, eu vi na Lura de uma forma diferente. Tem muitas formas da gente solucionar e às vezes a coisa não tá muito igualzinho, não é problema. É muito pelo contrário, é aquele exercício de você praticar modos diferentes de resolver o mesmo problema e isso abre a sua cabeça. Porque aí você vai além do que a gente passou aqui, você tira outras conclusões. Então isso pode, isso não pode. Isso faz parte do seu trabalho como deve, esse trabalho de investigação, que de novo eu puxo as falas lá do início da Rafa, tá bem? Perfeito. Uma coisa legal, né, Rafa, que a gente pode fazer nesse projeto, emendando o que o Paulo comentou, é dar um nome, né, para esse nosso projeto verdade. E mudar. Você tem alguma coisa em mente? Acho que a gente pode colocar aprendendo sobre listas, talvez. Sobre listas, beleza. Esse é o nosso eu já vou colocar também aqui lá no settings em behavior, salvamento automático não, auto-update não, formatação sim, e no pen details colocar imersão dev
vírgula, Alura. Tá bom? Vou colocar também laços, né? Deixa assim, laços. Vou salvar. E maravilha. A gente tem o nome, tem as tags e já tem o comportamento que a gente quer da nossa IDE. Perfeito. Então, posso scrollar aqui o JavaScript, né, Rafa? Pode. E vamos criar, então, as nossas variáveis dos 3 filmes. Acho que a gente cria aí var filme 1. Vamos dar esse nome. Igual a yesterday, né? Que era o seu, Gui. Isso. Yesterday. Beleza. Aí o var filme 2 igual a chegada. Beleza. E o filme 3 vai ser Escola de Rock. É o filme que eu mais gosto. É do Jack Black, né? Uhum. É legal, é legal. É muito bom. Então a gente já tem aqui as nossas 3 variáveis de filme e a gente quer imprimir eles na tela. Por enquanto a gente vai mexer com imagens lá no projeto que a gente vai fazer, mas é só para vocês aprenderem uma forma diferente da gente imprimir na tela. Todas as vezes que a gente colocou, a gente usava aquele Get Element by ID e a gente já tinha lá no HTML uma tag específica onde a gente queria imprimir as informações. Então a gente tinha lá a tag div ou a tag h2 e elas já tinham aquele ID que a gente só pegava e puxava para o JavaScript para imprimir nele. Dessa vez, a gente não tem nada, a gente não tem nenhuma tag, então a gente não vai dar um Get Element by ID nesse momento, né? No projeto talvez a gente vá dar, mas aqui a gente vai ter que escrever do zero. E para isso também existe outro document ponto, que é diferente do Get Element by ID, mas ele vai escrever na tela diretamente. E esse comandinho é o document.write, de escrever mesmo, e a gente coloca entre parênteses o que a gente quer que escreva na tela. Lembrando que, como a gente quer criar novos elementos, né, porque ainda não tem nada na tela, a gente tem que colocar a tag HTML que a gente quer escrever dentro desse document.write mesmo. E a gente vai utilizar a tag P, que é uma tag de parágrafo, que é usada para quando a gente quiser escrever alguma frase, alguma coisa, e nesse caso a gente vai escrever o nome de cada filme. Então a gente coloca a nossa tag P, fecha ela também, já coloca a tag de fechamento com aquela barrinha, para indicar que a gente quer fechar, e dentro dessa tag P a gente vai colocar os nossos filmes. A gente vai fechar com as aspas e fazer aquela concatenação que a gente já viu na primeira aula, que a gente dá o mais e vai somar com a variável que a gente quer imprimir. Então, primeiro a gente coloca o filme 1, imprimindo aí dentro da nossa tag. Mais, aí fecha com a tag P. E as linhas seguintes a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Se vocês quiserem, vocês podem copiar e colar. E só mudar ali para as outras variáveis, que vai ser o filme 2 e o filme 3. Que aí a gente vai imprimir um em cada linha. E o filme 3 também. Esse Document Write é um pouco diferente, porque antes a gente estava para colocar alguma coisa na tela, a gente estava usando ou o console log, que aparecia no console, ou aquele inner HTML alguma coisa. Esse aí é um pouco diferente, né? Isso, a gente pegava a tag que já tinha. Como a gente não tem tag nenhuma no HTML, a gente está escrevendo. Entendi. A gente está enfiando HTML. E olha só, apareceu Yesterday, a chegada, e Escola de Rock, que foram as 3 variáveis que a gente criou. Se você quiser, por exemplo, em casa, você pode testar trocar a tag P de parágrafo por H1, você pode testar trocar por H2, qualquer outra tag, para você ver como que vai funcionando, como você realmente está colocando ali o HTML por meio do JavaScript. Inclusive... Oi? Não, achei ótima ideia, Rafaela. Deixa comentário aí, Guilherme, na linha de cima, falando... Experimente além do P, esses que a Rafa falou, H1, H2, o Strong é um que é legal. Strong, é verdade. Eu não lembro quais são os outros, eu sou péssimo. B. I. Não, B, é que B, tudo bem, você está ensinando coisas da velha guarda, mas tudo bem. Da velha guarda. Tá ótimo. As pessoas podem pesquisar outros. Ô, Rafa, eu tenho uma dúvida. Essa tag que a gente marcou aqui, o P, é como se a gente tivesse criado no HTML, certo? Isso. Beleza. A gente consegue estilizar ela, nem que seja bem pouquinho aqui Exatamente. no CSS? Consegue. Se vocês quiserem estilizar, a gente pode criar aí o P. E aí a gente coloca entre chaves tudo que a gente quer estilizar. E pode trocar. O que você quer estilizar, Gui? Eu acho que deixar centralizado, acho que seria legal. Então a gente pode colocar um text align center. Com o valor de center.
Beleza. E acho que seria legal, dá pra alterar o tamanho dela também? Tá, a gente coloca Tá. o font size. Qual tamanho você quer? Você quer maior? Não faço ideia, pode ser um pouquinho. Eu não sei que tamanho que já Bota tá. 42. 42. Vamos ver como que fica. Ixi, meu teclado travou aqui. Vamos lá, volta o teclado. 42 pixels. Aí, volta. 42 px, né? Isso. Beleza, salvei. Vamos Beleza, rodar. vamos executar. Legal. Perfeito. Ficou bacana. Legal. Certo. Então, gente, aqui o que a gente fez, né? A gente criou uma variável para cada filme, mas se você parar para pensar no dia a dia, naquelas plataformas tipo Netflix, a Amazon, eles não conseguem ficar criando uma variável de fato dentro do programa para cada filme que eles querem colocar no catálogo, porque isso gera um código gigantesco e também para quando você quiser adicionar uma coisa fica muito complicado. Você tem que ir lá no código, criar uma variável e colocar o valor dela. Então, para isso, a gente utiliza a tal das listas, né? As listas, elas entram de uma forma um pouco mais prática para a gente colocar várias coisas que vão ser listadas, várias coisas que têm praticamente o mesmo valor, né? Todas são filmes, todas são imagens que a gente vai colocar. Então, Gui, eu acho que primeiro a gente podia dar uma olhada na documentação dessas listas, né? Que são chamadas também de arrays, para quem não conhece. É legal que a Rafa colocou, eu gosto desse nome listas que ela colocou, mas você vai ver muitas pessoas falando array, vetor, sequência, que não necessariamente são exatamente as mesmas coisas em determinadas linguagens, mas a lista é algo mais que você vai entender, né? A gente quer uma lista que guarde uma lista de palavras, e não só uma palavra, porque ali, como a Rafa e o Guilherme mostrou pra gente, toda vez que tem um filme novo, uma variável nova, uma variável nova, uma variável nova. A gente precisa editar o código para adicionar mais um. Não tem alguma forma de tratar isso de uma maneira mais homogênea, não é? E para não ficar tanto copiar e cola, etc. E aqui, além disso, né, Paulo, tem um outro problema que é o seguinte. Aqui a gente está guardando o título do filme 1. Aí, imagina, a gente teria a imagem do filme 1, depois teria a legenda do filme 1, o próprio arquivo do filme 1. Para manter isso ia ficar muito complicado, né? Claro que no mundo real eles pensam em outras abordagens para solucionar isso, mas no nosso caso a gente quer guardar uma lista de filmes e criar uma variável não funciona. Então vamos acessar aqui, como a Rafa comentou, no Array JavaScript, do próprio Mozilla. E ele fala assim, ó, que o objeto Array no JavaScript é um objeto global usado nas construções de arrays, né? Semelhante às listas, né, que a gente está acostumado. Então qual que é a ideia principal? A ideia é o seguinte, a gente vai ter uma variável, como a gente tem das outras formas de definição, e a gente vai dar um nome para essa nossa lista. Aí a gente vai colocar o igual, e para a gente identificar o que é uma lista e o que é uma variável, a gente vai utilizar o colchetes. Eu gosto de frisar isso. Não é chaves e não é parênteses, é colchetes. Por quê? No começo isso era muito confuso para mim. Então sempre que a gente falar de listas, a gente está falando do colchetes, não está falando dos bigodinhos nem dos parênteses. E dentro da lista, repara, a gente colocou aqui, no exemplo ele cria uma lista de frutas, a gente tem a maçã e a banana. E ele começa, quando a gente cria uma lista, existem funções e métodos que a gente pode falar desse forma, é um pouco já do mundo cenário da programação, que é assim, essa lista ela vai ter algumas propriedades que são bem legais. A gente pode perguntar, por exemplo, o tamanho, quantos elementos que tem dentro dessa lista. Isso a gente vai ver com calma, mas nesse link você vai encontrar uma série de definições sobre listas e como que a gente trabalha com listas no JavaScript. Fez sentido, Rafa? Fez sim. Eu acho muito legal que o Guilherme e a Rafa estão de novo trazendo a documentação, né, daquele site que eu falei do Mozilla, que é o criador do Firefox, que é um dos principais dessa documentação. Vale lembrar que sempre que tem essa documentação mais clássica, ela é um pouco dura, tá? Se você for ler, mesmo sendo em português, você vai ver que os exemplos são sempre muito abstratos e já vai direto para length, -1 e não sei o que. Você fala, não, peraí, eu queria entender. Não é bem uma explicação, não é um tutorial. Então, é realmente mais como referência para a gente usar. Mas o que eu acho interessante essa ideia que a Rafa e o Guilherme trouxeram para a imersão é para tentar colocar um pouco mais da vida real de um dev, de uma dev, para você poder entender como que é no mundo real. Isso aqui acontece com frequência. Assim como lá no finalzinho a gente vai ver editores, GitHub, vocês vão entender um pouco mais desse universo aí que fica é pesado a quantidade de sites, sistemas e programas que a gente usa.
A gente começou a primeira aula só no CodePen, aí agora a gente usa um pouquinho a documentação, depois a gente vai usar um pouquinho uma outra coisa, para ir mostrando com calma o que a gente usa no dia a dia, porque realmente é muita coisa, e aí dá daquele gelo, né? A gente fala, não, pera lá, não tô entendendo. De novo, normal, faz parte dessa carreira, tá bem? Exatamente. É isso aí. Então a gente já viu aqui, ali mais ou menos como que é a sintaxe para a gente poder criar uma lista aqui no JavaScript. Então vamos fazer isso. Vamos criar então a nossa variável. Pode subir, pode deixar esses filmes aí, a gente cria uma nova... Isso. Var. Aí vai ser a nossa lista filmes. E aí, para a gente colocar cada um dos elementos que a gente quer pôr dentro dessa lista, a gente vai colocar os colchetes. E dentro dele, a gente vai separando cada elemento novo com a vírgula. Então, yesterday pode entrar, vírgula, a chegada, vírgula, escola de rock. Pronto. E agora a gente não precisa mais dessas variáveis, filme 1, filme 2, filme 3, que elas já estão todas aí dentro da nossa lista. E quando a gente for imprimir ali no nosso document.write, a gente vai ter que falar de uma outra forma, né? A gente está chamando cada uma das variáveis pelo nome delas. Na lista, a gente faz de uma forma um pouco diferente. Quando a gente tem elementos dentro dessa lista, a gente consegue chamar cada um deles individualmente, chamando apenas o índice dele. Eu acho que a gente pode até colocar uma linha a mais, Gui, para imprimir a lista com todos os filmes. O que você acha ali no document.write? Eu posso cancelar? Posso comentar essas duas? Pode comentar essas duas. Aí a gente imprime aí a lista filmes. Ok. Vamos ver o que vai aparecer primeiro quando a gente imprime a lista inteira. Salvei, executou e... Olha só. Apareceram todas... Apareceram todas as informações, tudo que a gente tem dentro da lista, porém tá tudo junto, né? E não é exatamente assim que a gente quer. A gente quer listar cada um dos filmes em uma linha. A gente quer colocar uma tag parágrafo para cada um deles. E para isso, como eu falei, a gente consegue chamar cada item da lista pelo índice dela. O que é o índice da lista? É a posição que ele está dentro da lista, né? Então, por exemplo, yesterday, ele é a primeira coisa, é o primeiro elemento da lista. A chegada é o segundo elemento da lista. Isso, pode ir anotando. E a escola de rock é o terceiro elemento da lista. Ah, então, Rafaela, para a gente chamar o item 1 da lista, que vai ser o yesterday, a gente chama pelo índice 1. Não. Uma coisa que é padrão de arrays e listas é que o primeiro elemento ele sempre vai ter o índice 0. Então, mesmo que você queira chamar a primeira coisa que você colocou, vai ser 0. Não tem jeito, gente. Isso a gente tem que aceitar, a gente tem que entender que funciona dessa forma. Então, o segundo elemento ele vai ser o índice 1. E assim por diante. O terceiro elemento vai ter o índice 2 e a gente vai chamando cada um deles dessa forma. Então, Gui, vamos começar então a imprimir cada um desses elementos pelo índice deles? Vamos. Tá. Só vou arrumar aqui para não ficar... que eu fui fui escrever ali, deixa eu colocar aqui. Dá um espaço aí do... Isso. Aí, beleza, voltar só mais um pouquinho. E... beleza. Legal. E aí vamos imprimir então cada um deles. Acho que você pode descomentar as outras duas linhas que a gente tem. Uhum. E aí lá em vez do lista filmes, a gente coloca lista filmes, colchetes 0. Esse colchetes ele vai mostrar, eu quero o item que tá no índice, e você coloca o índice que vai ser o 0. Na verdade vai ser a primeira posição dessa lista. Segundo item, a gente vai colocar lista filmes com o índice 1. E lista filmes com o índice 2. Beleza. Isso. Vamos salvar e vamos ver o que vai aparecer. Ficou legal. Olha só, perfeito. Imprimiu tudo certinho. Oi. Deixa eu entender então, Rafa. Esse colchetes aí, porque lá em cima, quando a gente usou para criar, né, no lado direito da atribuição de uma variável. Aí embaixo, a primeira vez quando a gente não usou nem 0, nem 1, nem 2, nem colchetes, ele imprimiu
conteúdo inteiro da variável, Uhum. não é? E é a lista ou a tal da array. E aí, para acessar o determinado elemento, o enésimo elemento, esse termo aparece bastante em computação, né? O enésimo elemento, para acessar o primeiro, eu uso colchetes passando o índice da primeira posição, que é o 0. E assim por diante. É por aí? Uhum. Exatamente. Entendi. Então eu podia não ter usado nada, vem todos. Se eu usar um específico, vem o primeiro. O Exato. primeiro, o enésimo. Se eu tentar acessar aí o quarto elemento, que seria o índice 3, o que acontece? Vamos ver. Salvei. Vou executar. Ixi. Indefinido. Ele não. É curioso, né? A gente pode falar, deu erro, mas na verdade erro não deu, né? Acho que se a gente abrir aquele tal do console, nem tá vermelhinho aqui na tela do JS, né? Ele aceitou, é algo aceito, só ele fala, olha, não tem nada aqui, né? Ou algo assim. Mas se Exato. tivesse, né? Se eu tivesse colocado ali um quarto filme, é o Harry Potter, para honrar a Rafaela também, aí teria saído, certo? Vamos ver? Harry Potter. Jogando pro lado, salvando, executando. E ficou legal. 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 Só uma coisa que eu tô na dúvida agora, que o Paulo trouxe e me deu uma coisa. Rafa, quando a gente vai trabalhar com uma lista, a gente tá colocando todos os filmes, né? A gente colocou aqui mais um filme e a gente colocou quando a gente criou a lista. É possível eu incluir algo depois na lista, mesmo que eu já tenha a lista feita? É possível. A gente Então tem... vou fazer. Oi. Eu vou tirar o Harry Potter e a gente faz esse exemplo com ele, pode ser? Perfeito, pode. Vamos lá. Com arrays, você pode ver, né? Se você quiser ali abrir a documentação, existem alguns comandos, alguns métodos de arrays que são próprios para a gente brincar com eles. E uma dessas coisas que a gente pode fazer é, de fato, a gente ter um comandinho para colocar elementos novos, assim como tem para tirar, assim como tem para fazer outras coisas. E para esse negócio de colocar, esse var adicionar igual a frutas ponto push. Esse push é de empurrar, né? Aquele inglês que a gente acha que é puxa, mas na verdade é empurrar a porta. Então você vai empurrar para dentro do array algum valor. Então a gente pode utilizar exatamente esse exemplo, né? Pode pular a linha aqui? A gente vai fazer então lista filmes ponto push e dentro do parênteses a gente vai passar a informação, o elemento que a gente quer adicionar, que é Harry Potter. Perfeito. Então vamos salvar e vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Lembrando que não tá ali em cima, mas o Harry Potter, né? Então eu vou colocar o Harry Potter 2, só pra ter certeza mesmo, tá? Perfeito. Salvei. Beleza, executando. Perfeito. Então ele entrou no quarto lugar do array e ele tá no índice número 3. Se você quiser adicionar mais coisa, adicionar outro filme, sei lá, qual filme? Star Wars, qualquer outra coisa, vai aparecendo e vai listando com esse push. Ele é bem tranquilo de utilizar. Se você quiser, você pode inclusive adicionar todos os filmes que tem ali, que a gente iniciou a lista, o Yesterday, A Chegada, Escola de Rock. Você pode criar a lista apenas com o colchetes e ir adicionando um por um. E aí eles vão entrando cada vez que um vai, né? Eles vão na ordem que a gente escreveu. Então o primeiro que a gente vai dar push vai entrar no índice 0. O segundo no índice 1 e assim por diante. Isso ficou bem legal. Exatamente. Então, Gui, tem alguma coisa assim, a gente já tá então diminuindo totalmente as nossas linhas, ao invés da gente criar várias variáveis para cada um dos filmes, a gente está criando uma lista que a gente vai poder brincar com ela. Isso já diminuiu um monte o nosso trabalho, o nosso código que a gente vai fazer. Mas existe ainda outra coisa que está me incomodando um pouco, que é esse document.write. Será que não tem como a gente também imprimir? Porque todos eles vão ser do lista filmes, né? A gente só tá trocando ali o índice, o 1, o 2, o 3, o 4. Será que tem alguma forma da gente imprimir todos esses elementos, um em cada linha, um com cada parágrafo, de uma forma mais fácil, né? Que a gente não precise ficar escrevendo toda hora? Existe. E agora eu quero que você preste bastante atenção, porque essa é uma parte muito importante da nossa aula. O que acontece? O Guilherme tá falando muito importante, o que ele quer dizer é: assusta um pouquinho a forma que a gente vai escrever. Acho que é isso que ele quer dizer, tá bem? É isso aí. Tem momentos, assim como esse push, né? Você fala, pô, de onde saiu esse push?
você pode, aquela mesma documentação que o Guilherme e a Rafaela abriram, lá você pode ver que em algum lugar aí, olha, já tem o push aí, ó, e tem outros até, tem um tal de pop, um tal de shift, o que será que faz cada um desses? Então, uma variável que é desse tipo array, lista, ela tem uma série de ponto alguma coisa, funçõezinhas, que a gente chama até de método, funçõezinhas que fazem alguma coisa com aquilo lá. E aí agora o Guilherme e a Rafaela estão preparando o terreno aqui para trazer um mecanismo novo, assim como teve o if, que já tem uma sintaxe, uma cara meio diferente, vai aparecer um que tem uma cara um pouco mais diferente. E isso faz parte do nosso dia a dia quando a gente aprende uma linguagem nova de programação, e mais ainda quando a gente aprende a nossa primeira. Tem coisas que você fala, poxa, mas isso não faz muito sentido, mas é assim como quando você aprende a falar uma outra língua e tem construções, expressões que você fala, se eu traduzir literalmente não faz sentido, é o mesmo mecanismo, tá bem? É o mesmo mecanismo. Então, sem sustos, respirem fundo e vamos com o Guilherme e com a Rafa. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que a gente pense antes da gente dar continuidade de escrever o código de fato, observa que da linha 9 até a linha 12, a única coisa que muda é esse 0, 1, 2 e 3. Ou seja, a única coisa que está mudando dessas 4 linhas aqui de código é o índice dos filmes que a gente tem. E lá na documentação, né, no comecinho da documentação, apareceu algo interessante. Né? Aqui a gente tem como criando um array, e a gente tem uma propriedade interessante que a gente consegue descobrir o tamanho de elementos que a nossa lista possui, o tamanho dessa array. Então, pensa comigo. Se o programa soubesse o tamanho da nossa lista, a gente podia fazer assim, ó. Eu queria que você repetisse essa linha a primeira vez com o índice 0. Depois, repete com o índice 1, depois repete com o índice 2, repete com o índice 3, e quando a nossa lista acabar, quando não tiver mais elementos, você não precisa repetir mais. A sacada é justamente essa. O código que a gente vai escrever na sequência, ele vai fazer isso. E ele possui, como o Paulo bem falou, uma estrutura um pouquinho diferente. E essa estrutura se chama for. E a gente vai aprender ela agora, tá bom? Eu vou deixar esse código aqui pra gente ter como referência e vou escrever. Quando eu escrevo só o for, repara que a cor já ficou vermelhinha. É uma palavra reservada do JavaScript, tá bom? Então, eu tenho aqui o for. E semelhante ao if, onde a gente abre e fecha parênteses para colocar a nossa condição, no for a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai abrir e fechar parênteses. E tudo que for relacionado a esse for, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar todo o código dele entre chaves, semelhante com o que a gente fez com a nossa função. Então, inicialmente, a nossa estrutura é essa, tá bom? A gente tem a palavrinha for, dentro dos parênteses a gente vai colocar uma determinada condição, que ela vai verificar se vai repetir ou não, se tem filme ainda para mostrar, se não tem, com base no tamanho da lista, e depois a gente vai colocar uma linha só desse document.write, e a mágica vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente cria um for, a gente precisa ter um ponto de partida. Aqui dentro dos parênteses, a gente vai colocar esse ponto de partida. O que é esse ponto de partida? Legal, a gente quer que varrer a nossa lista toda. E o nosso índice inicial é o quê? É o 0. Assim como no JavaScript, no Python e a maioria das linguagens, o primeiro elemento da lista sempre possui o índice 0. Então, eu vou passar aqui o índice que eu quero trabalhar. Então, eu vou criar uma nova variável aqui, vou chamar de var. Eu vou chamar de índice, que vai ser igual a 0. Opa, a ou não, igual a 0. Eu vou colocar um ponto e vírgula, tá bom? Essa é a primeira coisa. O nosso for, ele precisa ter um ponto de partida, um valor inicial, tá bom? Então, a gente colocou aqui a nossa condição. Coloquei o ponto e vírgula, é muito importante esse ponto e vírgula, porque a gente vai passar para o que a gente chama na programação de segundo argumento, segundo parâmetro aqui do nosso for. E qual é esse parâmetro? Esse for, essa estrutura de repetição, eu quero que ela seja executada até quando? Eu preciso saber quantas vezes esse for vai ser executado. Eu quero que essa linha document.write aqui tenha um limite de repetição. Eu não quero falar assim, ó, fica exibindo aí o índice do 0 ao índice 1 bilhão, o computador vai explodir, não vai ter memória suficiente para fazer tudo isso. Então, no segundo parâmetro aqui, a gente vai passar a nossa condição. E qual é essa condição? Eu vou fazer assim, ó, se o índice que eu tenho aqui, que eu acabei de criar, índice, se ele for menor
que o tamanho de elementos da minha lista aqui, do tamanho dos índices que eu tenho na minha lista, eu quero que a estrutura pare. Então, enquanto eu tiver filme, enquanto eu tiver índice aqui, ó, tem o índice 0, tem elemento? Tem, então mostra. Tem o índice 1, tem elemento? Tem, então mostra. Tem o índice 2, tem elemento? Tem. 3, então mostra. Então, enquanto tiver essa repetição, eu quero mostrar. Então, nesse caso, menor que 3. Posso colocar ali menor que 3. Pode. Certo? Porque a gente já sabe, né? Porque a gente já sabe. A gente tem aqui o 1, 2, 3 e o Harry Potter adicionando elementos. Vou até colocar aqui também, entre parênteses, não, vou colocar aqui uma caixinha, índice 3, tá bom? Só pra gente não perder. A gente já sabe, a gente colocou aqui o índice 3. Vou colocar um ponto e vírgula e pronto. Então, mas a primeira... calma, só uma coisa. O índice 3, se ele for menor que o índice 3, então é pra ele parar, certo? Quer dizer, se ele for maior, né? Só Isso, que a gente precisa lembrar que o índice 3 entra nisso, né? Então, isso. Ele deveria ser menor que, na verdade, o índice 4. Porque a gente tem um quarto elemento agora, a gente adicionou um quarto. Tem razão, ó. Porque não é pra parar no 0, não é pra parar no 2, né, Guilherme? Porque tem o Harry Potter 2 que a gente adicionou depois, ele vai no 0, no 1, no 2 e tem o 3. Isso, então o 3 até o 4, a Rafa tem razão. Ou dá pra escrever menor ou igual a 3, né, que é até uma outra forma. Não é tão usual, né? Normalmente a gente escreve como a Rafa falou, menor que 4. Mas podia se escrever também menor ou igual a 3. E essa vai ser uma dúvida que nesse começo você sempre vai ter. Peraí, vai até aqui ou é um a mais ou um é um a menos? Porque como começa do 0, às vezes dá essa... Depois você pega o hábito, mas às vezes dá essa travadinha. Nesse caso eu me enganei também, não só por isso. Deixa o 4 mesmo, então, pra gente ver? Legal. E a terceira, o último argumento que a gente vai passar aqui é o seguinte. Legal, eu vou executar essa linha, já vou copiar essa linha toda aqui, que é o que eu quero, eu não quero ter 4 linhas, vou até comentar essas linhas aqui, pra gente ter como referência. Eu quero que essa linha seja, essa sequência se repita. Então, na primeira vez, o valor do índice vai ser 0. O índice que é 0, 0 é menor que 4? Vamos lá, pela lógica, 0 é menor que 4? 0 é menor que 4. Beleza, então... executa esse código aqui. O que esse código vai fazer? Vai pegar o document.write na tag P e vai colocar a lista filmes no índice 0. Se eu fizer isso, como que ele vai saber que agora eu tenho que passar para o próximo índice? Que eu tenho que passar agora para o índice 1. Eu tenho que somar aqui o índice. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Índice mais. Calma lá, Guilherme. Vamos no índice igual a índice mais 1. Índice igual a índice mais 1, é mesmo? Índice igual... É a mesma ideia, né? A gente pode refatorar depois, né? Olha aí, a gente soma esse índice e aí, em vez de usar o 0 aí... a gente vai usar o próprio índice. Então, deixa eu tentar recapitular antes de você executar, né? Porque acho que o complexo dessa estrutura, desse tal do for, existem outras... Essa é uma estrutura, né? Assim como o if é uma estrutura de decisão, né? De lógica, essa aqui é uma estrutura de repetição. Diferente do if, que também abre chaves e fecha chaves, ele executa só uma vez ou não executa nenhuma, certo? Dependendo se é verdadeiro ou falso. O for, ele vai levar essa peça do meio em consideração para saber se ele executa ou não, e mais, se ele continua executando aí dentro. Ele é um laço, um loop. Ele não é que nem um if, que é só uma vez, tá bom. Então esse é quem me guia principal, é o do meio. Essa pessoa da esquerda, o var índice igual a 0, só executado uma única vez, na primeira vez. E esse índice igual a índice mais 1, o que também dá uma dor de cabeça, não é? Porque eu lendo assim, me parece que a primeira linha o índice já vai estar valendo 1, né? Porque tá na linha de baixo, eu acho que o índice vai estar valendo 1, mas não vai, né? O for é meio estranho, porque vem de outras linguagens de programação muito antigas, e ele executa o var índice igual a 0, verifica se ele é menor que 4, e ele não executa o índice igual a índice mais 1. Ele primeiro vai para o miolo do laço, do que está entre chaves e fecha-chaves, para depois voltar no índice igual a índice mais 1, e depois volta para verificação, para saber se ele deve ou não executar mais uma iteração, né? Quando a gente tem um laço, a gente chama de iteração. Então o for realmente é uma estrutura diferentona. Até agora a gente estava meio que entendendo, era tudo uma ordem, if, parênteses, acontece isso, tem aqui a funçãozinha. Agora o for tem um mecanismo, tem esses ponto e vírgula dentro do parênteses, que é um negócio bem diferentão, assim. Às vezes leva um tempinho pra gente assimilar.
É isso aí. Vou até colocar vou fazer um comentário aqui em cima desses valores, Paulo. Esse primeiro aqui é o valor inicial. Vou colocar assim, valor inicial. Esse segundo valor aqui é a nossa condição. Vou até deixar com ponto mesmo, que ele vai ficar colocando para os outros. A nossa condição. E para finalizar, esse daqui, a gente pode até falar, Paulo, com base no que você explicou, que é a nossa expressão final. Expressão final. Ou seja, isso aqui não vai ser executado no início, ele vai como se ele fosse colocado aqui no finalzinho, né, da nossa... A cada interação, ele vai realizar esse índice igual, índice mais 1, tá bom? Então, o for é dividido nessas 3 estruturas. A gente tem o valor inicial, o valor o valor que a gente vai dar o pontapé para nossa repetição. Depois, a nossa condição, a gente vai executar isso até quando? Vai executar... Enquanto o índice for menor que 4, a gente quer executar. E depois que a gente executa ali o miolo, qual que vai ser a expressão final? O que a gente quer fazer? A gente quer passar para o próximo índice, tá bom? Eu vou rodar primeiro com lista de filmes e depois eu vou rodar só mostrando o índice, pra gente ver essa mágica acontecendo, pode ser? Aham. Então vamos lá. Salvei esse carinha aqui. Maravilha. E vou executar. Coração batendo forte. Executei, vamos ver. E apareceu todos os filmes da forma que a gente queria. Repara que aqueles outros códigos eu havia comentado, a gente não tem mais. Então a gente tem aqui o Yesterday, Chegada, Escola do Rock e Harry Potter. Acho que a gente pode apagar, né, esses textos que estão comentados para não Agora ficar... já pode, ótimo. É bom para a pessoa olhar, né, e comparar, que o resultado aqui está sendo o mesmo, sem que a gente tenha que copiar e colar, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Exatamente. Vou tirar então esse aqui, tá? Uhum. Beleza. Em vez de rodar esse... pode ser rodar só esse do índice, em vez de que lista filme. Depois a gente põe as 2 linhas, mas roda aí pra gente ver como que fica. Você mexeu legal. ali, né? É que eu não percebi. O Documents Write agora tá só índice, não tem mais lista filmes. Não tem, eu quero ver de fato esses valores. Desculpa, Rafa, eu não ouvi. Não, eu falei que é a nossa variável da iteração que a gente cria ali dentro do for. É isso aí. Uma variável meio dispensável para as pessoas, para o usuário final, né, Rafa? Não é muito útil, é meio que... Sim, é pra gente mesmo. Olha só, Isso. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. Então ele parou certinho. Vamos começar, eu vou voltar aqui, vou colocar os dois, Paulo, pra gente ver. Isso. Põe o índice e depois... Isso, beleza. O lista filmes, né? Isso. Opa, aí. Lista filmes. Na posição índice. Beleza. Salvei. Executando. Maravilha. Zero Yesterday, Uma Chegada, Escola do Rock e Harry Potter. Beleza. Ficou Harry Potter 2 no índice 3, né? Vamos arrumar isso aqui Tudo também. bem, Vou deixar com Harry Potter 3. Que existe também. Eu não lembro qual que é, mas é legalzinho também. É bacana. Também. Vamos lá, então, ó. Ficou legal isso daqui. Só que eu já fui um pouco com muita sede ao pote. Existe uma forma da gente conseguir melhorar um pouquinho esse nosso código da nossa estrutura de repetição, do for. E vamos começar. Primeira parte. Essa expressão final aqui, ó, índice igual a índice mais 1. No dia a dia, no mundo real, o programador ele já sabe que esse trecho se trata da última coisa, que é a nossa variável de interação, que a gente vai precisar atribuir um valor nesse nosso índice. Então, uma forma que a gente tem de escrever essa mesma coisa, índice é igual o valor do índice que a gente já tem, que é 0, depois mais 1, aí executa aqui. Aí depois, o índice que é 1, o índice vai ser 1 e 1 mais 1 igual a 2, aí executa, depois 3. A gente pode fazer tudo isso da seguinte forma, colocando índice mais. Vou executar, salvar, e a gente vai ver que vai ter o mesmo resultado. E é estranho a primeira vez que a gente vê, porque não tem um igual. Né? Você fala, não, peraí, o índice vale quanto agora? Porque a gente está acostumado a escrever variável tal vale tanto. Aqui não, aqui a gente está falando variável tal, algo. Soma com 1. Ele está indo de 1 em 1. O efeito aqui é o mesmo, né? O efeito aqui é o mesmo. Exatamente. E uma coisa legal, façam um teste depois na sua casa com outros valores. Pega uma variável idade e coloca lá idade mais. Idade vai ser igual a idade mais, alguma coisa desse tipo. Para você ver esse valor de fato acontecendo, essa mágica aqui acontecendo. Vou tirar o índice, salvar, para a gente exibir só os nossos filmes e a gente vai ter o resultado que a gente espera. Só que aí vai ter um ponto importante. O Harry Potter a gente não sabe que só tem 3 filmes, a gente tem mais um filme. Então eu vou colocar aqui o Harry Potter 4, filmaço, Harry Potter 4. Salvei.
executei mais uma vez, e vamos ver o que vai acontecer. Eu coloquei o Harry Potter 4 e ele não alterou aqui. Por quê? Porque eu tenho um novo elemento na minha lista, esse aqui é o elemento, é o índice 4, que é o nosso novo elemento, adicionando o índice 4, e só que a nossa lista ela vai até o índice 3. A gente falou, enquanto o índice for menor que 4, ou seja, quando for 4 é menor do que 4, não, ele já vai parar, ele não mostra pra gente. Então, como que eu faço para que esse valor aqui seja dinâmico? Ou seja, se eu inserir mais filmes, se eu remover mais filmes, ele vai pegar exatamente o tamanho da nossa lista. E a gente viu isso lá na documentação, a gente não deu muita ênfase, mas a gente viu. Se eu pego a lista e coloco aqui um pontinho e coloco a palavrinha length, o que significa length? Vai traduzir? Não traduziu aqui. Length é tamanho, ou seja, pega o tamanho da lista, que é justamente o que a gente quer fazer aqui. Aqui eu quero o tamanho da minha lista. Então se eu falo assim, ó, se eu pego o lista filmes, ponto, length, que eu sempre escrevo errado. Só que uma coisa legal, vou passar uma dica aqui, que quando eu ouvi isso, eu falei, por que não me falaram isso quando eu estava aprendendo programação? Fiquei pistola com isso, que é o seguinte, ó, o tamanho, quando a gente fala tamanho, a palavra tamanho do português, o T sempre vem antes do tamanho, do NH no final. Então é length, L-E-N-G, e o T primeiro, que a gente às vezes coloca o LGH e depois o T. Não, o tamanho sempre o T vem antes do H, tá bom? É só uma dica para vocês não se confundirem. A gente podia até criar um curso, Paulo, de dicas malandras do mundo da programação, porque isso faz muita diferença, tá bom? Se eu escrevo aqui, ó, o length é assim, ó, LGTH, LGHT, vai dar errado. O programa não vai entender, ele não reconhece essa palavra. Então, o tamanho, sempre a palavra T vem sempre antes do H, beleza? Então, o que a gente fez aqui? Essa alteração que eu fiz aqui é o seguinte. Pega a minha... enquanto houver índice, enquanto esse índice for menor do que o tamanho da minha lista, eu vou fazer até algo interessante. Eu vou colocar aqui, ó, fora da nossa estrutura de repetição, num console, só pra gente visualizar isso aqui. Console.log, vou colocar aqui, ó, listafilme.push, não, é listafilme.length, tá bom? Coloquei aqui, vou salvar, vou executar, e agora a gente vai ver que vai aparecer o Harry Potter 4. Executei. Abriu o console. Eu vou abrir também. Apareceu aqui, ó, Harry Potter 4, e vou abrir o console, que a Rafa lembrou, e tem aqui, ó, 5. Beleza, Guilherme, ficou legal, mas o Harry Potter também tem o Harry Potter 5. São 7 filmes do Harry Potter. Então, vou copiar essa linha aqui, vou colocar mais um filme, que vai ser o Harry Potter 5, e eu quero ver se isso aqui vai acontecer dinâmico. O que eu espero que aconteça? Eu espero que mostre o Harry Potter 5 e o índice que vai ser exibido aqui no nosso console, vou até limpar aqui o nosso console, precisa ser agora o número 6. Salvei. Deixa eu ver, já executou antes de eu salvar. Brincadeira, né? O CodePen sempre trola a gente. Aí, beleza. Coloquei aqui, ó, Harry Potter 3, 4 e 5 e no console o índice 6. Se eu inserir vários filmes do Harry Potter, acho que vai até o 7, né, Rafa, se eu não me engano? Acho que até o 8, porque o 7 é dividido em 2, né? Isso. É verdade. O 7, a parte 7 é dividida em 2. Coloquei mais 2 aqui, ó. Pulei o número 6 aqui, virou Harry Potter 7. Ficou um negócio bizarro. E eu tenho aqui, o índice virou 7, certinho. E lá no nosso... na verdade não é o índice que tá virando 7, né? É o tamanho. É o número de elementos. Os elementos, né? E a gente tem agora esse valor dinâmico. Isso tá funcionando de forma dinâmica. Dá pra ver ali no console, né? Se eu tirar... vou até dar uma olhadinha aqui também, ó. No console certinho, 7. Beleza? Isso significa que se eu coloco mais elementos, esse fora aqui, ele é capaz de repetir, né, criar o número de repetições necessárias que a gente precisa. Então, só lembrando, o valor inicial, a nossa condição, a gente usou propriedades da nossa própria lista, né, esse ponto length vem da nossa lista, alguém já programou isso daí pra gente precisa ficar calculando quantos elementos tem e tal, então a gente já tem esse valor, e no final a gente usou essa estrutura com mais para ser a nossa expressão final, que vai ser executada sempre ao final de cada interação. Beleza? Perfeito. Ficou legal, Rafa? Ficou muito legal. Acho que agora a gente pode ir pro nosso projetinho, né? Pra ficar um pouco mais legal que só esses textos escritos. É isso aí. Eu vou tirar o Harry Potter 6 aqui, vou deixar só até o Harry Potter 5. Façam os testes na casa de vocês. Agora é o seguinte, eu vou entrar no link que está descrito aqui embaixo,
que é o projeto, o modelo que a gente vai ter, Que é o e eu vou Alura fazer o Flix. fork desse projeto, tá bom? Então a gente tem um projetinho. Vocês passaram aqui para a gente aprender um pouco o funcionamento das listas, arrays, né? Como que a gente insere elemento, como que a gente acessa o enésimo elemento, né? O elemento na primeira, segunda posição, e como que a gente faz, em especial, a estrutura de repetição. Porque um for não serve só para passear em listas, né? Serve para outras coisas que vão aparecer mais para frente aí. Então é bem legal. Então você acabou de aprender aqui bastante das arrays, como que a gente usa, como que a gente acessa, como que a gente adiciona, como que a gente percorre, né? Percorre uma lista, percorre uma array, como que a gente itera uma lista, itera uma array, esses verbos vão aparecer com frequência. Então agora o Rafa e o Gui têm um projetinho para a gente agora garfar, que tem um chance aí bonitinho, né, de gráficos aí. Eu acessei agora o site do CodePen com a minha conta pessoal e tô aqui com um link que tá aqui embaixo para você pegar esse modelo super bonito do Alura Flix. Então, se a gente observar, existe já uma estrutura no HTML, um CSS para a gente ter esse visual bem bonitão aqui do Interestelar, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu quero uma cópia desse projeto, né, desse template, para os meus arquivos, né, para minha conta do CodePen. Então, vou fazer aqui a garfada, o fork, e vai aparecer aqui o nome da minha conta, beleza? Gui Lima Dev, maravilha. Estou aqui com uma cópia daquele código e a gente pode partir já para o desenvolvimento desse código aqui. Rafa, qual que é a ideia? Então, gente, como eu tinha comentado, a gente vai fazer uma plataforma onde a gente vai listar as imagens dos filmes que a gente gosta para dar para alguém, né, para mostrar para alguém, ou as imagens do filme que a gente quer ver na nossa lista de desejos, ou sei lá, filmes de terror, aí você coloca lá a lista que você quer, e aí você escolhe da forma que você quer, né, personaliza da forma que você quiser. Aqui a gente vai também colocar os filmes que a gente mais gosta. Então, para isso, a gente vai pegar o conceito novamente da lista. Porém, a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente não vai mais imprimir o nome de cada filme, né? Que nem a gente estava fazendo. A gente vai imprimir as imagens de cada um deles. Então, vamos já criar a nossa variável, que vai ser var lista filmes também. E a gente vai criar um array, né? Uma lista com colchetes. E cada coisa que a gente vai colocar aqui dentro, como não vai ser mais o nome, vai ser a URL ou o link da imagem que a gente quer que apareça na tela. E como que a gente faz para pegar o link da imagem que aparece na tela, né? A gente não consegue simplesmente copiar a imagem em si, copiar a imagem e colar aqui no CodePen. Por isso que a gente precisa utilizar o link delas. Então, Gui, você consegue abrir aí o Google para a gente começar a ir atrás das imagens? Então você pode selecionar esse vertical mesmo, acho que vai ficar mais tranquilo. E para copiar o link dessa imagem, você vai apertar com o botão direito do mouse, vai aparecer a opção copiar endereço da imagem. Não é copiar link, é copiar endereço da imagem, porque se você for no copiar link, você vai na verdade entrar no site que essa imagem está puxando. E não, a gente quer apenas imagem. Copia o endereço da imagem, vamos abrir uma nova aba no navegador só para a gente ter certeza que a gente copiou a URL certa. Vamos? Isso, então a gente, quando usa esse URL, esse link, a gente apenas chama a imagem. Então a gente vai colar aqui na nossa string, porque é um formato de texto, no nosso CodePen também. Perfeito, já temos então o nosso primeiro filme como primeiro elemento da lista. Agora vamos para o segundo, vamos pesquisar aí a chegada. Ver se a gente acha uma imagem legal também. A gente pode padronizar, né? Eu gostei de puxar essas mais verticais para ficar mais padronizado. Acho que essa segunda, talvez... né? Isso aqui tá legal? Arrival, acho que... É essa mesmo, Paulo? Arrival, em inglês? Sim. Então, pode copiar o endereço dessa imagem também e colar no segundo elemento da imagem. Isso, colocando a vírgula, né? Vírgula e entre aspas. E agora, escola de rock. Lembrando que, né, vocês tomem cuidado com essas URLs, com esses endereços, ele pode quebrar, cuidado com a vírgula, com as aspas, como elas são grandes e tem esses nomes complicados aí, às vezes a gente se perde um pouco, né? Copiar endereço. Pode copiar endereço. Tá certinho, vamos ver se vem só essa imagem. Legal. E coloca na terceira posição. Aí você em casa pode escolher os filmes que você quiser para adicionar. A gente está adicionando os que a gente gosta aqui. E o link pode acabar sendo gigante também, não se assuste se você colar um negócio gigante, mas vai funcionar. Uma coisa que é interessante a gente perceber
é que todos esses links, todas essas URLs são de imagens e elas têm no final aquele ponto .jpg, que é justamente a extensão dessas imagens. Então é interessante você checar isso, ver se está tudo certinho, que às vezes quando não termina com ponto .jpg pode realmente direcionar para outra página e aí não vai funcionar a imagem. Beleza? É isso aí. Então agora a gente precisa fazer que nem a gente já tinha visto naquele projetinho inicial, que a gente usou só para ver a aula, a nossa imprimir essas imagens, né, Gui? E como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem duas opções. Eu quero a opinião de vocês. A gente pode fazer 3 documents.write ou a gente já pode partir para o for para um só. O que vocês acham melhor? A gente pode partir por for, né? A gente já entendeu mais ou menos como que funciona o for, acho que dá pra gente já começar a imprimir em loop, né? Pode ser? Então vamos lá. Pode ser. Vou colocar aqui, vou escrever for e vamos começar a criar a nossa estrutura. Então o for tem o parênteses, que a gente vai passar aqueles 3 argumentos. Então a gente já sabe que tem a nossa inicialização, né, o nosso valor inicial. Vou colocar var i. Em vez de índice, posso chamar de i aqui? Pode. Vai dar na mesma. A gente só mudou o nome da variável. Tá bom. Então eu vou chamar de i e eu vou falar que enquanto o i for menor que o tamanho do nosso lista filmes, então eu vou falar aqui, ó, lista filmes.len, th, beleza, ponto e vírgula, e vou fazer no final, né, a nossa expressão final, o i mais para ele ser incrementado. Beleza. É idêntico ao que a gente fez antes com o índice, só que com i. Né? Idêntico, Como é uma variável que só importa ali dentro, não importa tanto para outros lugares do nosso código, a gente usa um nomezinho mais curto. Normalmente a gente até escreve mais por extenso, mas nesse caso é bem usual, certo? Aparecer I, J. É que como a gente vai colocar entre o colchetes, né, quando a gente for chamar a nossa lista filmes, acho que fica mais compacto a gente utilizar o i. É bem normal de usar o i de iteração. Então, é isso aí. Perfeito. O que a gente vai imprimir então em loop, Gui? Vamos lá. Então a ideia é a gente colocar um document.write também. E dentro desse document.write, eu vou colocar uma tag do HTML. No outro projeto, a gente colocou uma tag P. Nesse daqui, vamos criar uma tag IMG. Então, eu coloquei aqui o sinal de menor, escrevi IMG. E a gente vai, para essa tag específica funcionar, a gente precisa passar. Legal. Qual é o caminho? Qual imagem que você quer colocar? E a gente tem uma propriedade que é o src. Vou colocar aqui um igual. E vou deixar essa primeira parte assim. E vou concatenar agora, né, o caminho da imagem com o caminho que a gente tem lá do nosso lista filmes, tá bom? Ô, então, Gui, você pode abrir o HTML só pra gente dar uma olhada num exemplo dessa tag IMG? Eu acho que lá no HTML que tá aí, a gente tem um exemplo dessa tag, olha só. Ah, legal, verdade, Rafa. Olha aí. O logo da Alura que aparece aqui, ó, esse aqui no cantinho, ele tá utilizando essa mesma propriedade, ó, IMG. Aí a gente tem o src e o caminho. Beleza, você quer exibir uma imagem? Qual imagem você quer exibir? A gente passa aqui nesse source, né? Que é a tradução, né? O caminho da imagem que a gente quer exibir e tá certinho, a gente exibe a imagem. Existem outras propriedades ali que tá sendo aparecido, né? O alt, por exemplo, o class, mas nesse momento a gente não precisa, a gente vai usar apenas qual que é o endereço da imagem que a gente quer imprimir. Isso é no HTML mesmo que a gente faz. É isso aí, Rafa. Beleza, então a gente tem aqui e uma coisa também que é interessante, né, da gente ver dessa tag é que ela não abre e fecha, que nem o P que a gente tinha aqui. Você escreve dentro da tag e aí tem a fechadura dela. Não, a tag de imagem, ela é apenas uma tag que fecha no final do próprio maior que dela mesmo. Então a gente não vai ter aquela segunda parte de fechar com o outro IMG com aquele barra. Ah, legal. A gente pode até fazer isso já, né, Rafa? Eu vou concatenar com alguma coisa e depois a gente só tem para fechar, né? Exatamente. Beleza. Então vamos lá. O que a gente quer fazer agora é percorrer essa nossa lista filmes com base no índice que a gente está. Então, lista filmes, abre e fecha colchetes. Aqui eu não vou colocar 0, nenhum. Eu quero que isso seja feito de forma com base no nosso laço, né? Nossa estrutura de repetição. Então eu vou passar aqui o i, tá bom? Que é esse nosso valorzinho aqui. Com base nisso, eu acho que já dá pra gente ver alguma coisa acontecendo. Vamos testar? Vamos testar. Salvei, coração na garganta, executando aqui, vamos ver? E olha, que ficou bonitão pra caramba. E ele tá, qual é o nome, Rafa, quando a gente joga pro lado e ele muda ali sozinho?
Responsivo, coisa chique do Ele pessoal. corresponde ao tamanho da tela, né? Se você abrir numa tela pequena, ele vai ir para baixo. Se você for abrir numa tela maior, ele vai abrindo. Então, ó, se você tá aí no seu final de semana, você já terminou todas as aulas da imersão, você já tem 3 filmes legais aí pra você assistir, recomendações minha, da Rafa e do Paulo. É verdade. É isso aí, muito legal. Ah, só um detalhe que eu acho que vale a pena a gente comentar. Aqui em cima a gente deixou o nome Aluraflix e colocou filmes. Mas, Paulo, a gente podia criar um catálogo de HQs preferidas, eu acho que faz sentido. Cursos da Alura preferidos, né? E colocar aqui, eu acho que ia ser bem legal também a gente ver outros exemplos, né? Então você pode colocar, em vez de filmes, você pode colocar animes, você pode colocar capas de jogos do PlayStation 5 que você quer ter. Você pode trazer uma coisa da sua comunidade, você pode trazer uma lista de projetos e sites que ajudam a periferia com alguma causa e montar esse conjunto. Dá até para você ir além com o que a gente vai aprender mais para frente. E colocar links, mas a gente ainda não viu isso, tá? Ou pelo menos você teria que criar 2 listas. Até dá para fazer com o que a gente já viu, é um pouco mais complicado. Você criar outra array, outra lista para ter os links, e é isso aí ser clicável e aprender a usar a tag A, e aí que você clica para cada um desses. Eu também vou pedir para o Lucas colocar aqui, vai aparecer algumas imagens de projetos que a gente também chamou de Aluraflix, que as pessoas desenvolveram nas imersões mais avançadas da Alura, que usa React, JavaScript, frameworks e coisas, que aí realmente tem o catálogo mesmo, scrollar como o Netflix, você clica e abre, cadastra, e aí realmente é bem mais pesado, tem servidor. Mas para você ver como muitas pessoas criaram o próprio Aluraflix, não só na imersão Dev, como em outras imersões, e levaram isso para algo muito pessoal. E aí isso vai trazer seu portfólio. Isso é muito legal, você falar, olha, eu fiz isso, coloquei no ar, no futuro, na outra semana, a gente vai ver também como colocar no ar, né, isso aqui, para não ser só no CodePen, para ser no seu site.com.br, por exemplo. Então, comece a pensar isso, não só seus filmes preferidos, algumas coisas que tem essas imagens, que tem um catálogo de algumas coisas, pode ser pessoas que você segue e admira como profissionais no Instagram, pode ser sites que você gosta de usar de aprendizado de conteúdo gratuito, canais no YouTube de programação gratuitos, então tem muitas coisas que você pode usar aqui, tá bem? O que eu vou deixar também agora de código específico, vai ali no for, Guilherme. Esse for, aí é para você pesquisar, tá bem? Esse for que o Guilherme escreveu e a Rafa, que tem bem essa carinha, cria uma variável que vale 0, vê se ela é menor que tanto, soma mais 1 no final do laço, é muito clássico. Existem outras formas da gente percorrer também uma lista. Existe um forzinho que não usa esse i, que ele passa por elementos que as pessoas conhecem como for each. Para você estudar mais, caso você queira. E ainda existe um ponto for each na lista, que é um método, um ponto for e o e maiúsculo, o each, que é outra forma de percorrer. Então, de novo, existem outras formas de a gente resolver o mesmo problema em programação. Existe até o tal do while, que a gente não viu aqui, que também é uma estrutura de laço que daria para fazer a mesma coisa, mudando um pouquinho assim. Então fica para você pesquisar outras formas de iterar numa coleção de objetos, né? Nesse caso aqui, numa array, numa lista. Perfeito. Eu tenho um desafio também, e ele envolve um pouco do que a gente viu nas aulas anteriores, que a gente pode fazer uma condição, né, utilizando aquele if, já dando aqui uma dica de como a gente faz, para a gente não adicionar filmes repetidos. Então, se você entrar com um link ou uma URL de um filme que você já tinha adicionado antes, ele vai te dar uma mensagem, você já adicionou esse filme ou algo do tipo. Então, eu acho que colocar essa condição aí, essa verificação, ia ser bem legal. Muito legal. Aí eu vou jogar, então, já que todo mundo passando um desafio aqui, eu vou chutar o balde e vou passar um desafio mais maluco ainda. Olha só, a gente coloca os filmes, né, as imagens dos filmes que a gente tem, dentro quando a gente cria a nossa lista. E se isso fosse na tela? Se a gente tivesse um campo onde a gente passa ali a imagem, a gente aperta um botão e esse filme já aparece aqui. Eu acho que isso seria muito mais legal, né, de acontecer. Seria mais dinâmico. Ia ser interessante. Muito bom.
Então é isso, gente. Essa foi, então, a nossa quarta aula da Imersão Dev. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente viu bastante coisa. Vimos como funciona o for, que é aquele laço de repetição. É um pouco complicado no começo, mas eu tenho certeza que com o tempo vocês vão entendendo aos poucos o que é cada uma das três coisas, né? Como não é tudo na ordem exata que as coisas vão acontecendo. É complicado, mas eu acredito que vocês já estejam pegando o jeito. E é isso. Nós nos vemos amanhã. Também espero que vocês estudem tranquilo. Se vocês não conseguiram pegar uma aula inteira, as aulas anteriores, pode fazer com calma. A gente vai até o final dessa imersão ainda e você pode ir fazendo. Não esquece de colocar as tags nos projetos pra gente poder dar uma olhada com aquele Imersão Dev, naquele Pen Details, né? Imersão Dev, Alura, e postar lá no Discord também, que a gente vai querer muito ver nos canais, além das redes sociais, que eu tô vendo que muita gente tá postando no LinkedIn, tá sendo muito legal de compartilhar. Então é isso, até amanhã e um bom estudo para vocês. Tchau, tchau.